Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema, fé. E hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre fé e obras. O que ela diz, o que ela apresenta, o que ela ensina para nós a respeito da fé e de obras. Então vamos lá. A salvação somente pela fé em Cristo Jesus. Todos nós queremos ir para o céu. Todos nós queremos ir até o nosso Deus. E Jesus, em João capítulo 14, verso 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele diz que ele é o único caminho, é a única verdade que leva até o Pai. Então, a salvação somente é pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Então, nós vamos ver que se nós queremos ir para o céu, nós temos que colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa convicção que Cristo é o meu Senhor e Salvador. E a palavra de Deus aponta para isso. Em Efésios capítulo 2, verso 1, verso 4 e 5 e o verso 8 e 9, que diz: Ele vos deu vida, Jesus Cristo, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo está dizendo que a salvação é exclusivamente por Cristo Jesus. Então eu tenho que depositar a minha fé em Cristo Jesus e não nas obras. Porque, como diz aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse através das obras, não haveria necessidade de Jesus Cristo deixar a glória dele e vir a este mundo, morrer naquela cruz para nos dar a salvação. Era só fazer coisas boas e nós seríamos salvos. Então, a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Obras são consequências de uma vida com Cristo. Ou seja, a minha fé em Cristo Jesus redunde em fazer boas obras. Então, eu faço as boas obras por causa de Cristo Jesus, que fez a maior obra que alguém poderia fazer, morrer na cruz para me salvar. Então, ele deu o exemplo e eu deposito a minha fé nele para ser salvo. E por consequência desta fé, eu tenho que fazer boas obras. Ou seja, em Tiago capítulo 2, verso 17 e 18 diz: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então, Tiago está dizendo que a fé em Cristo Jesus faz com que venhamos a fazer boas obras. Se a fé está vazia, é porque nós não estamos colocando a fé em Cristo Jesus. Estamos colocando a fé numa religião, num pastor ou num líder religioso, mas em Cristo não. Então, para que a minha fé em Cristo seja uma realidade, a consequência desta vida em Cristo me faz fazer boas obras. E assim, em Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se nós somos criados por Deus em Cristo Jesus, nós temos que, por meio disso, caminhar fazendo boas obras.
Então, a fé para a salvação é em Cristo Jesus e as obras são consequências desta fé em Cristo. As obras, elas comprovam a veracidade da nossa fé. Elas comprovam a nossa vida em Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus. E isso fica claro em Hebreus, capítulo 11, 8 e 9, e o verso 38. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esse último verso, o verso 38, aponta para todos os heróis da fé, que estão ali em Hebreus capítulo 11. Pela fé, eles obtiveram um bom testemunho. Pela fé, agradaram e serviram a Deus. Por isso que o texto diz, homens dos quais o mundo não era digno. Mas as obras comprovam a veracidade da fé. Então, Abraão foi chamado por Deus para sair do meio da sua família, para ir para um lugar que ele não conhecia, e pela fé ele obedeceu e foi. Determinado momento, Deus pediu que ele oferecesse o filho dele. Ele foi lá para fazer a oferta. Então você vê que a fé dele em Deus operou em todas as suas obras. É interessante que seu filho pergunta, pai, eu estou vendo aqui, olha, a lenha, estou vendo o fogo, mas não estou vendo o cordeiro. E ele diz, Deus proverá. Ou seja, pela fé ele sabia que Deus iria prover um cordeiro para o sacrifício e não seria necessário oferecer o seu filho. Então, as obras, ou seja, a obediência de fazer as coisas boas, comprovam a veracidade da nossa fé. E isso comprovou a veracidade da fé de Abraão, que pela fé ele viu Cristo Jesus. E quem diz isso foi Cristo. Ele disse para os fariseus e escribas, olha, Abraão creu quando ele me viu. Então, irmãos, as obras comprovam a veracidade da nossa fé. E por último, o que a Bíblia fala sobre a fé e as obras? Que lição podemos tirar da fé e obras? Nós poderíamos falar de várias lições, mas eu quero dizer apenas uma, que é a principal, a eternidade. A fé em Cristo Jesus me leva para a eternidade, para a vida eterna, pois é promessa de Deus, é o sacrifício de Cristo Jesus que me garante isso. A minha fé depositada em Cristo Jesus me diz que o céu está preparado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A fé garante isso, porque nós estamos crendo no Filho de Deus. Mas também nós vamos ver que a consequência da fé, as obras, elas vão nos acompanhar. E quem disse isso? Apocalipse 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então você vê que primeiramente ele diz, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Por que morrem no Senhor? Porque depositaram a sua fé e viveram para Cristo Jesus. E, vivendo para Cristo Jesus, a consequência
que são as obras, vão acompanhar tudo aquilo que nós fizermos de bom. Então, as boas obras não salvam, mas elas comprovam a vida que eu tenho pela fé em Cristo Jesus. Eu não posso ter a fé em Cristo Jesus e amaldiçoar o meu irmão. Não, eu tenho que abençoar a vida de todos os que estão ao meu redor, sendo ou não sendo cristão. O papel daquele que crê em Cristo Jesus é abençoar vidas. Então, que lição podemos tirar da fé e obras? A fé em Cristo Jesus me garantem a eternidade e as obras que são consequências dessa fé me acompanham para a eternidade. Queridos, a Bíblia fala que a fé e as obras, elas andam juntas. A fé salvadora em Cristo Jesus e as obras como consequência da fé em Cristo. Então, a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. As obras são consequências de uma vida com Cristo. As obras comprovam a veracidade da nossa fé, e a lição que podemos tirar da fé e obras é que a fé me garante a eternidade e as obras acompanham, porque são consequências da minha fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, a Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente o Senhor é digno de receber, porque o Senhor nos criou de uma maneira tal, perfeita, maravilhosa. Nós erramos, mas mesmo assim o Senhor continua nos amando de uma tal maneira e provou o seu amor por nós através de Cristo Jesus. E espera que cada homem, cada mulher, deposite a sua fé e a esperança crendo em Cristo Jesus para serem salvos. E que possamos depositar a nossa fé em Cristo. E assim, a consequência desta vida com Cristo é abençoar vidas, é abençoar pessoas. E assim fazermos boas obras que são preparadas pelo Senhor para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Aumenta, Senhor Deus, dia após dia, o nosso amor e a nossa fé no Senhor. Ó Deus maravilhoso, coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, restaurando, libertando de todo o mal e de todo o perigo. Abençoe as famílias, ó Pai. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.